Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 376, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Então você veja bem que desde o princípio nós estamos mantendo esse carinho, esse respeito pelo livro de Sueli. Todos os vídeos nós temos anunciado o nome de Sueli, né? Porque na verdade o livro não é nosso. Nosso aqui é apenas o esmiuçamento, esclarecimento. E quando alguma coisa deparamos que não condiz com o esmiuçamento, nós tentamos explicar de certa forma. Inclusive a própria Sueli, né, no plano espiritual, sob orientação de vó, a vó já me orientou que ela fica muito satisfeita em saber que esse livro dela está servindo para alguma coisa. Olha para você ver. Um livro magnífico desse estirpe, né? Desse livro. Então, nós temos que entender, gente, que quem tem que aparecer é Deus e Jesus. Médium, o nome já diz. E nós temos que tomar cuidado. Creio que depois que nós terminarmos esse livro aqui, faz parte do assunto aqui o estudo. Creio que vó nos pedirá para tratar no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 21. Porque o que anda acontecendo de charlatanismo, de mistificação, aqui no Brasil principalmente, não está escrito. Isso é um absurdo. Mas é preciso ser esclarecido. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas aqui no Brasil existe um médium. Eu não posso dizer nome. Você consegue entender isso? Nem o lugar também. Aqui no Brasil existe um médium que ele se proclama. Quer dizer, ele assume que ele foi Akhenaton. Eu acho que é Akhenaton, né? Um faraó. 3.000 anos antes de Cristo, que eu acredito. Akhenaton. E depois de Akhenaton, ele diz que foi a reencarnação de Jesus. E depois de Jesus, ele foi a reencarnação de Allan Kardec. Ah, Luiz, eu não acredito no que você está dizendo, não. Não! Procura então no Google. Não, procura no YouTube. Médium que... Aí você escreve lá assim, ó. Médium que se diz reencarnação de Akhenaton, Jesus e Allan Kardec. Se eu estiver mentindo, saia do meu canal. Porque eu não estou aqui para poder ficar com mentira. Eu não estou ganhando nada com isso. Nós estamos orientando. Por isso que Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eu falo mesmo, vó. Vó puxando minha orelha aqui. Não vou dar atenção que o vó está falando, não. Por isso que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, o capítulo todo, abrindo os olhos dos médiuns, que se dizem representantes de Jesus aqui na Terra. Leia, gente. Estude o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, tá aparecendo aqui no Brasil, vou falar em termos de Brasil, tantos falsos profetas, tantos falsos cristos da erraticidade, que, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo,
daqui uns tempos vai ficar difícil você discernir que é trigo, que é joio. Vai ficar difícil. Aquele que realmente deter conhecimento de Kardec, das 5 obras básicas, de acordo com os desígnios de Deus, esse não sofrerá influência nenhuma. No entanto, eu não sou melhor que ninguém. Mas quando eu assisto esses documentários, eu tenho que assistir para me instruir, Mas que isso me contamina? Não. Eu oro por esses médiuns, porque são espíritos elevados intelectualmente, mas fraco moralmente. Tá vendo só a diferença? São elevados intelectualmente, mas fracos moralmente. Dê a ele um microfone, que você já descobre quem é que ali se encontra. Porque eu nunca vi gostar de microfone em repartições pequenas, tanto quanto os charlatões. Às vezes um cômodo do tamanho da tua sala, a pessoa pede para usar um microfone. Para quê? Então, tem um médium aqui no Brasil, dizendo que foi a encarnação de Akhenaton. Acho que é Akhenaton mesmo. É um faraó. Akhenaton. Você entendeu? Foi a encarnação de Akhenaton. Ele foi Jesus reencarnado. E outra coisa, Jesus não reencarnou. Jesus encarnou. Uma vez só. É encarnação. Acima de 2 vezes, acima de uma, é reencarnação. Então ele diz que reencarnou como Jesus e depois ele reencarnou como Kardec. Interessante que esses espíritos, eles nunca que dizem assim: todas as minhas existências passadas nasci na condição de mendigo. Fui um pedidor de esmola. Você não ouve espírito nenhum se assumindo como mendigo, como escravo, né? Não, eu fui rei, eu fui rainha, eu fui príncipe, eu fui Kardec, eu fui Akhenaton, eu fui Jesus. Ah, que absurdo, gente. Então eu estou narrando isso para você ficar esperto. Estude o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, porque eu acho que vó vai pedir para nós fazer um trabalho em cima desse capítulo 21. Tenho quase que certeza que se ela não pedir, eu vou pedir para ela, para nós fazermos. Porque isso é falta de humildade demais. Mas eu penso também, de uma certa forma, que é muito bom aparecer esses falsos profetas da erraticidade aqui no nosso meio. Sabe por quê? Porque isso nos coloca em xeque-mate, nos coloca em prova, frente a frente, sim, sim, não, não. Isso é para nos testar se realmente nós estamos com Cristo ou não. Porque aqueles que estão com Kardec,
com as 5 obras básicas, esses ignora o que eu estou dizendo aqui agora. Eu não ignorei porque eu preciso estudar esses material todo para aqui ter um pouquinho mais de conhecimento, né, para passar adiante. Então, razão porque em grande número de comunicação, o doutrinador, sentindo que há essa necessidade, deve aplicar as técnicas. Veja bem, agora vamos para um assunto aqui meio que sério. É Sueli, o doutrinador. Sueli está dizendo aqui, ó. Razão porque em grande número de comunicações, porque existe vários recursos numa casa espírita, no plano espiritual, né, com relação à sala mediúnica de desobsessão. Os mentores, eles possuem vários recursos de alento, de consolo aos espíritos sofredores. Tanto é que existe aparelhos de lipoaspiração para aspirar todas aquelas bactérias, aquelas toxinas que encontra-se no médium quando ele ali nos trabalhos chegam. Então, devido ao processo ser imperceptível, então os mentores espirituais, eles realizam uma asepsia, uma lipoaspiração em todos os médios, sem que os médios saibam. Olha só. Aspira tudo. Mas os mentores espirituais, eles possuem outros recursos que também beneficiam os comunicantes. Olha aqui para você ver, ó. Razão porque em grande número de comunicações, o doutrinador, sentindo que há esta necessidade, deve, o doutrinador, aplicar as técnicas de regressão de memória no comunicante. Não existe, não é contradizendo o que ele está dizendo que não. Veja bem, não existe essa técnica aqui que o Sueli está dizendo, ó. Aplicar a técnica de regressão de memória no comunicante, no espírito comunicante. Não existe. Entendeu? Olha só. Esta técnica consiste, eu vou explicar. Esta técnica consiste em levá-lo a recordar-se de fatos do seu passado, de sua última ou anterior reencarnação. Não, isso não existe. Isso não existe. Por vários motivos. O espírito, naquele momento ali, ele encontra-se tão atordoado que, mesmo no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, eu não sei se você prestou atenção quando lá uma nossa irmã foi consultada por André Luiz, se ela teve a oportunidade de saber quem ela foi em vidas passadas. Ela ali já equilibrada, um espírito equilibradíssimo. Ela mais ou menos, ela diz assim que ela ainda não se sentia merecedora e em condições de saber que foi em vidas passadas e que fez ela em vidas passadas. Porque certeza ela tinha que o que ela praticou tão doloroso provavelmente seria
que ela não aguentaria deparar com tanta desgraças, vamos assim dizer, esse termo agora foi eu que usei. Então, um espírito daquele nível, dizer que não estava em condições de ficar sabendo quem foi em existências passadas nitidamente. Então nós temos que comparar uma coisa com a outra. O espírito comunicante, numa sessão mediúnica de desobsessão, ele encontra-se tão atordoado, por vários motivos. Porque ele foi traído, porque mataram ele em vidas passadas, ele foi envenenado, ele foi queimado por inimigos. Ali ele se encontra na condição de um obsessor, você entendeu? Corpo cheio de chagas, que ali não é o momento de uma regressão de memória. Vamos por partes, gente. Vamos por partes para nós poder entender, porque Sueli não errou, não. Nós só precisamos explicar. Ali ele encontra-se num sofrimento tão grande que ele não tem condições de se compenetrar na regressão de memórias do passado. Por milhões de motivos, os quais alguns já dissemos aqui. Traído, foi morto, queimado. Ali ele se encontra na condição de um obsessor, mendigo. Roubaram a fortuna dele toda em vidas passadas. Ali ele está arrasado. Esse trabalho de regressão de memória pode sim e é realizado nos departamentos espirituais, nos hospitais espirituais, quando os mentores percebem que esse tratamento de regressão é necessário àquele irmão para que ele consiga se desvincular de outros transtornos, proporcionando a ele, os benfeitores espirituais, aquele tratamento para beneficiá-lo e nunca para prejudicá-lo, porque a regressão de memória aqui na Terra ela não é aceita pelo espiritismo. Pseudos espíritas aderem regressão de memória, mas a regressão de memória não é aceita por Hippolyte Léon Denisard Ribail nas 5 obras básicas. Se você lá encontrar, me apresente que eu cale a minha boca e peço perdão. Mas nas 5 obras básicas não é esse assunto, não. Porque a regressão de memória não traz benefícios nenhum àquele que aqui no corpo físico se encontra imantado pelo véu do esquecimento do passado. Por isso, o Espiritismo, ele não concorda com a regressão do passado. Se fosse assim, nasceríamos aqui sem o véu do esquecimento do passado. O véu do esquecimento do passado justamente existe para que possamos evoluir através do amor. Existe sim, como já dissemos no plano espiritual, regressão do passado. Mas para aqueles espíritos que os benfeitores espirituais acham por melhor, por bem. Você entendeu?
atuar dessa forma para ampará-los. Caso contrário, não. Isso não é generalizando, é mostrando que há alguns benefícios, mas há muito mais malefício, uma vez que o indivíduo, não estando em condições, não traz benefício nenhum. Agora veja bem, na casa espírita séria, existe sim quadros ectoplásmicos, que é o mesmo que ectoplasmia, que são energias dos médios mais energias dos bons espíritos manipuladas, onde os mentores espirituais, através daquela ectoplasmia, eles montam quadros frente às vistas do comunicante, que ao mesmo tempo fica parecido com uma regressão de memória. E o comunicante, ele vê alguns quadros que levou ele naquelas condições ali se encontrar. Mas é preciso ressaltar que de 100 quadros, uns 3, 4 quadros só é permitido que o desencarnado veja. Porque o desencarnado, ele não está ali naquelas condições. Ele não sabe nem que desencarnou. Ele está sabendo naquele momento que desencarnou. Como ele vai passar por um trabalho de regressão de memória e ficar sabendo da encarnação anterior e de algumas encarnações anteriores a respeito do que aconteceu com ele, por ele estar naquelas condições que ali agora ele se encontra. Gente, vamos raciocinar. Não é difícil. Então, através daqueles quadros ectoplásmicos, os mentores ali plasmam algumas cenas leves. Não são aquelas cenas terríveis, não, gente. Não é aquelas cenas que mostra ele matando centenas de pessoas. Não. Com todo respeito à colocação, mostra ele roubando uma galinha, mostra alguém roubando uma galinha no galinheiro dele. Você está entendendo que é uma psicologia, né? São casos muito levezinhos, porque ele não está em condições de... Oxe, gente. Ele não está em condições. Dizendo assim, você pode pensar, você está indo contra Sueli? De jeito nenhum. Até porque os bons espíritos, eles nos agradecem quando isso acontece, justamente para que possamos explicar. Oh, mas por que eles deixam dessa forma? Eles deixam assim para que possamos explicar. Porque não é do jeito que eles colocam aqui no livro. É do jeito que nós explicamos. Agora, para explicar, você precisa ter conhecimento das 5 obras básicas. Porque se você aceita tudo que está escrito aqui, você vai contra o que está dentro da literatura espírita, principalmente as 5 obras básicas. Ah, mas tem um livro de fulano, de cicrano, de bertano, que mostra essa regressão. Esse livro de fulano, de cicrano e bertano é de Chico Xavier, é de Divaldo Pereira Franco, é de Kardec, é de Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane? Não. Então não me venha com lixo. Não me venha com lixo. Porque para mim, espiritismo são esses livros que eu acabei de dizer agora. Com todo respeito a todo mundo.
Mas espiritismo para mim é isso. Espiritismo para mim são esses médiuns. Carlos Bacelli, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, você entendeu? Leon Denis, Kardec, esse sim. Agora procure nestas obras desses que acabei de citar para ver se há algo com relação a isso. Não há não. Pelo menos eu já pesquisei e não encontrei. Se você encontrar nestes, mas Divaldo, Carlos Bacelli, Chico, Gabriel Delane, Leon Denis, Camilo Flammarion e Kardec. Se vier um nome diferente desses, é preferível nem me dizer, porque eu não vou dar o trabalho e o luxo de ler, de perder tempo. Porque eu não fico perdendo tempo com lixo por aí, não. Meu tempo é muito precioso para ficar perdendo tempo com lixo, né? Então, não existe essa regressão de memória no comunicante, não. Existem os quadros ectoplásmicos, montados pelos mentores espirituais. Como muitas pessoas à noite que dizem assim, eu fui a Saturno, eu fui a Júpiter, eu fui a Andrômeda, sei que tem, sei que... Ele nem saiu do corpo. Foi montado um quadro ectoplásmico ali ao lado do corpo dele, e ele assistiu a noite toda aquele videotape no quadro ectoplásmico, achando que voltou de Andrômeda. O negócio é relativo mesmo, né? Vamos gravar mais um vídeo.